A vontade, a libido é o mal, é o diabo, é aquilo que irá jogar você no fundo do poço. Se você não é inscrito nesse canal, peço que se inscreva agora, curta desde já esse podcast sensacional, pois é uma recapitulação de um vídeo antigo meu que estou trazendo novamente e que irá despertar vocês. E aqui a aba de comentários é livre para vocês darem o insight de vocês, como bem entenderem. Estava escutando o Trunks do Futuro, como eu sempre escuto. É um dos criadores de conteúdo aqui que... um dos poucos que eu acompanho. Não tenho muito hábito de assistir YouTube, não tenho muito hábito de contemplar nenhum canal assim em específico, mas sempre que posso, sempre que estou com tempo, eu assisto os vídeos do Trunks. E estava vendo um vídeo dele sobre neotenia, muito interessante, da qual ele me mencionou e me relembrou, me refrescou a memória de um vídeo muito importante, antigo, um podcast bem antigo a respeito da vontade de ser um demônio, principalmente a escravidão que a libido causa no ser humano, no homem, principalmente, né? Falando de homem aqui, claro. E eu resolvi fazer uma releitura, não baseado neste podcast em si, mas de uma forma fluida, de uma forma criativa aqui, relembrar esse assunto tão importante, principalmente neste mundo moderno, na situação da qual nós nos encontramos agora, já, pois é um mundo cada vez mais rumo ao abismo, né, como o próprio Trunks cita, e é sobre isso que vamos falar. Eu sempre ressalto, meus amigos, sempre falo da meditação, de uma autoobservação, de um olhar para dentro. Por quê? Da mesma forma que você vai para a academia treinar a sua massa muscular para que então ela se desenvolva, você deve treinar a sua racionalidade. Como uma espada cortante, uma katana, a sua razão ela deve ser assim. Por quê? O que nós vemos por aí? Nós vemos uma população, principalmente uma população de homens emocionados. E canais como o Trunks, né, o Epifania, Coruja, eles sempre falam dessas mazelas que tanto acometem o bostileiro médio. A questão da emoção, a questão de querer brincar de casinha com alguma rapariga, com alguma modernete, financiamentos, enfim, endividamento. E o principal, que é a questão da libido, que é aqui o tema deste podcast. Por quê? Porque a libido, a vontade, principalmente nos termos que estamos aqui a falar em relação ao brasileiro, é o próprio diabo. É o próprio diabo. E é através dessa libido que os homens, na maioria das vezes, eles se destroem, eles se implodem, eles desgraçam a própria vida. É através da libido que acontecem as gravidez indesejadas, né? É através dessa libido descontrolada que o camarada chega a uma situação de se sujeitar numa relação com uma mãe solteira, né? Cuidar ali do gozo alheio, né? E isso é tenebroso. Isso é tenebroso. E é por isso que eu falo exatamente dessa questão de você ter o hábito da meditação, para tornar essa sua auto-observação desidentificada muito mais pautada na razão do que na emoção. Porque o que acontece? Normalmente as pessoas elas são emocionadas, elas vão muito nesse ímpeto da libido e fazem cagadas irreversíveis, como as já citadas aqui. E, na maioria das vezes, a realidade do brasileiro é a pior possível. O bostileiro médio, ele tem uma vida desgramenta. Não tem trabalho, não tem dinheiro e tem muita libido. É a receita para desgraça. É a receita para destruição. Não tem cabimento um negócio desse. E os miqueinha magrinho de firma, constantemente, diariamente,
se colocam nessa situação. Através da meditação, através dessa auto-observação desidentificada, através desse treino meditativo constante, diário, essa observação dos pensamentos, você se desidentificar com a sua mente, pois a sua essência, o seu ser é uma coisa e a sua mente é outra, você começa de forma muito sábia, muito interessante a vencer essa atitude de macaco bonobo, de você não ter controle, de você agir totalmente impulsivamente. Por quê? Porque a realidade é assim. Na maioria das vezes, os homens, eles caem em tentações, eles agem segundo as suas vontades deliberadas e descontroladas, por não terem esse aparato por trás. Essa autocontemplação, esse autoconhecimento, esse domínio próprio. Porque se tivessem, não se meteriam nessas enrascadas. Não iriam se obliterar por causa da libido. Porque a razão, a racionalidade, como o katana, ela tem um diagnóstico preciso de situações destrutivas. E quando se tem a razão como uma katana, a probabilidade de você se meter em enrascadas irreversíveis é muito menor. Infimamente menor. Tá me entendendo? A vontade, a libido é o diabo. Só que, através desse entendimento, são questões totalmente contornáveis. Questões totalmente essas, plausíveis de você resistir, de você vencer, de você ter a capacidade de se sair vencedor sobre elas. Porque é o que se vê, meus amigos, é o que se enxerga. A maioria esmagadora dos bostileiros são emocionados, não têm inteligência emocional alguma e só fazem cagadas na vida. E é por isso que a vida dessas pessoas é tão miserável. É tão fodida, é tão estúpida, porque não há nenhuma racionalidade, não há nenhuma ponderação, não há nenhuma sistematização da loucura que a vontade e uma libido desregrada podem ocasionar. As pessoas, principalmente os homens, no final das contas, eles mesmos são senhores das suas próprias desgraças, da sua própria destruição. Se você não tiver um trabalho espiritual, se você não tiver um trabalho de aprimoramento das rédeas racionais sobre a emoção, você será como uma folha seca num vento de outono, sem nenhuma autonomia, da qual esse vento te joga para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, sendo que você vira passageiro da vida. E não é isso que nós queremos aqui, principalmente para os ouvintes deste canal. Autodomínio, domínio próprio, autoconhecimento. Conheça a ti mesmo, e esse é o todo da lei, e também conhecerás os deuses, não é? Delfos. Sabemos isso, precisamos praticar isso, precisamos exercitar isso, para que então nós venhamos a ter uma vida épica, diferenciada. Porque não há felicidade, não há prosperidade, não há grandiosidade sem tais elementos. E não é difícil, é algo facilmente praticável no cotidiano, aonde qualquer um pode praticar e colher os bons frutos. Agir racionalmente, entender que essas mulheres nas redes sociais, elas usam procedimentos estéticos, elas usam maquiagem, elas usam uma série de luzes, de posicionamento, de fotografias, de formas ali, de elevarem o valor delas, mas que na verdade é tudo uma mega produção. Mas para o bonobo médio bostileiro é o suficiente para fisgá-lo, para abraçá-lo, para algemá-lo, para destruí-lo.
E é através dessa análise sensata e racional que esse bonobo médio se transforma em um homem de verdade, um homem superior. Tá? Não tem nada a ver com essa questão estúpida de você ser um Dan Bilzerian, um cara pegador, um cara destacado. Você pode ser isso, você pode atrair a atenção das mulheres, mas você precisa ser senhor de si mesmo. Porque se você é um cara bonito, se você é um gigachad, se você é um cara que naturalmente atrai a atenção dessas mulheres, a sua libido ela é desgovernada, meu irmão, você ter a aparência, você ter esse jogo genético vai lhe servir muito mais como maldição do que bênção. Tá me entendendo? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Entrando aqui na reta final desse podcast. A libido, a vontade desgovernada é um demônio. Sim. Nós precisamos masterizar a arte do autoconhecimento, da autoobservação desidentificada e da meditação, para que nós possamos ser soberanos sobre nós, para que nós possamos ter total controle e rédeas sobre as nossas escolhas e a nossa vontade demoníaca. Porque senão, a chance de nós fazermos merdas irreversíveis na nossa vida é muito grande. Né? Camarada louco de desejo ir para o Vale das Baleias, se colocar em situações escabrosas, se meter com mãe solteira, sem eira nem beira, mulheres às vezes desesperadas para fisgar qualquer homem desavisado que aparecer, para então bancá-la, provê-la. Imagina você provendo uma mulher da qual você não gosta, da qual às vezes você tem nojo, né? Cuidando ali dos filhos de outros. Só que por um deslize, por uma meteca mal sucedida, por uma libido acentuada, você destruiu tua vida. Você impregnou essa mulher com o seu esperma e então ela dá à luz a um filho seu. Ou algo pior, né? Sabe lá Deus o que possa acontecer. Então é um conhecimento necessário e aplicável a todos. Pense bem, entenda o que foi dito aqui nesse vídeo e não demole, porque às vezes uma escorregada é fatal.